Olá, bom dia para todo mundo, com muita animação, afinal é sexta-feira chegou, sextou. Na verdade ainda falta um pouquinho para sextar, né? Bom, turma, vamos para mais uma aula de literatura, tá? Hoje a gente vai falar de uma outra parte aí, outro período da nossa literatura do pré-modernismo brasileiro. A gente não chama o pré-modernismo brasileiro de escola literária, tá? Diferente de todas as outras que a gente viu até agora, que eram escolas literárias, o pré-modernismo ele não chegou a ser considerado uma escola literária. O modernismo, sim, mas a gente vai chegar lá. Esse é um período de indecisão, assim, sabe? Tava indo no meio do caminho. Então, a gente não chama de escola literária, mas de período. E é um período importante, é um período que cai no Enem, então é importante para que vocês conheçam e estudem, certo? Bom, é sempre importante, né, ler as orientações, assistir ao vídeo explicativo que eu estou fazendo aqui agora, que dá trabalho para fazer, que não é fácil, que é chato, que precisa ter memória no computador, então vocês têm que valorizar esse momento do professor aqui, tá? Se coloca no lugar aqui da gente, tá, gente? Coloca aqui no lugar da gente, tá, gente? Ficou meio assim, engraçado, redundante, né? Mas assim, se coloca no lugar do professor. É meio frustrante o aluno que não assiste, é meio frustrante o aluno que não participa. A gente fica triste sim. Isso aqui é importante para vocês, para a vida de vocês, porque nós professores estamos nos esforçando. A gente entende que é diferente, a gente entende que é difícil, mas acho que a gente precisa dar o mínimo, né? Se esforçar o mínimo. Então, nós professores estamos nos esforçando bastante, eu posso garantir. Mas eu tenho visto pouco esforço de alguns alunos. Aliás, alguns alunos esforço nenhum. Então, vocês precisam ler, né? Ó, tá aqui, assistir o vídeo de introdução sobre o pré-modernismo. Sabe aquela professorinha massa? Eu acho ela muito massa, que do YouTube, ela já apresentou para vocês sobre o parnasianismo, simbolismo e agora sobre o pré-modernismo. Assistam ela porque ela tem informações bem bacanas que vão ajudar vocês a responder as atividades. Responder as atividades no caderno, tirar foto e enviar no portfólio. Responder as atividades no fórum, são as mesmas questões. Professor, por que eu tenho que tirar foto e ao mesmo tempo responder no fórum? Porque o fórum é a sua presença, que eu vou ver, vou vistar hoje, corrigir. E o portfólio vocês têm até mais para frente para poder enviar essas atividades todas, né? Então, talvez algum aluno não envie hoje, por isso, o fórum é obrigatório que vocês façam no dia, certo? E depois do dia que vocês, do prazo que vocês têm para enviar no portfólio, vocês vão ter que enviar tudo no mesmo dia e eu vou fazendo as duas correções, tanto no fórum quanto no portfólio. O fórum é legal para o professor, né? Porque tá tudo digitado, a gente entende a letra, não precisa ficar decifrando. Então, o aluno vai lá, pega o celular e tira uma foto assim, tudo torta, dá quase um infarto no professor, mas tudo bem. Bom, o fórum fecha às 17, tá? Eu fico aqui à disposição para ajudar vocês em caso de dúvidas. De manhã tem um pouco da limitação porque eu trabalho na outra escola, dou aula ao vivo das 7 ao meio-dia, certo? Então, vocês precisam colaborar comigo, ter compreensão em relação a esse momento, porque realmente é um pouco difícil, eu fico me dividindo, né? Porque chocou os horários. Sempre foi sexta-feira em Goiânia e acabou chocando também aqui na escola de vocês, tá? De ser na sexta-feira. Mas eu tô tentando me desdobrar, só que eu preciso de compreensão, porque às vezes eu não consigo responder e esclarecer a dúvida na hora que vocês querem. Falando um pouquinho aqui do modernismo, eu não vou ler, tá, o resumo com vocês, isso aqui vocês que têm que ler, que tem informações importantes. Depois assistir aquele videozinho que eu falei da outra professora lá no YouTube. Então, o pré-modernismo foi uma fase literária brasileira que marcou a transição entre o simbolismo e o movimento modernista, que se iniciou com a Semana de Arte Moderna em 1922, que é super famosa essa Semana de Arte Moderna. Aí vocês vão ter um resumo, tá, um contexto histórico, as principais características desse período, dessa fase. Vão conhecer algumas obras, tem obras muito boas nesse período, muito boas mesmo. Os principais autores, aí vocês vão ter o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Monteiro Lobato, que é famoso, né? Eu acho que todo mundo conhece o Monteiro Lobato. E o Lima Barreto, certo? E depois que vocês fizerem a leitura, assistir o outro vídeo, assistir esse meu vídeo, vocês vão responder as atividades aqui, tá? Número 1, sentir as principais características do pré-modernismo brasileiro. Dá uma lidinha lá no resumo para você fazer aí, citar as principais características. Cite os principais autores, olha que facinho, são muito facinho. Explica o contexto histórico em que permeia o pré-modernismo brasileiro. Precisa de ler, né, gente? Tem que fazer a leitura para identificar aí esse contexto histórico, tá? E também assistir o vídeo que eu falei da outra professora, que é bem rapidinho, acho que é uns 10 minutinhos de vídeo.
Analise as afirmativas a seguir e considere se são verdadeiras ou falsas. Ou seja, vocês vão ler, vão assistir o vídeo e vão analisar essas afirmativas se são verdadeiras ou falsas e depois marcar a alternativa correta. A número 5 e última também de marcar sobre o autor Lima Barreto, é incorreto afirmar que. Observe que está perguntando que é incorreto afirmar, tá? Bom, então é isso. A aula de hoje, então, sobre o pré-modernismo. Conto com a participação de vocês, espero ver vocês aqui, tá? No fórum, fazendo atividade, esclarecendo dúvidas comigo, aprendendo, porque aprender é sempre muito importante, mediante todas as dificuldades. Eu entendo que não é fácil, que vocês precisam se esforçar, porque eu também estou me esforçando. É uma situação difícil, diferente para todos nós, mas que a gente já está encerrando o ano e eu acho que a gente vai encerrar com sucesso. Beleza? Então, beijo para vocês, uma ótima aula, um ótimo dia e a gente se encontra na próxima aula com a nossa aula 10 de literatura. Tá chegando a aula 10.